seguinte, então, nesse momento, o Boto e Felipe Luiz estão divergindo de alguns assuntos e a cobrança que seria feita no Felipe Luiz, e ela deve acontecer na terça-feira. O Boto ontem foi muito cobrado. Houve uma pressão no diretor de futebol do Flamengo, como nunca aconteceu mesmo antes do episódio que envolveu o suposto print, essas situações todas, tá, Lobac? O áudio tá legal? Tá bom? Como é que tá? Tá ótimo. Então a informação é a seguinte, exclusiva aqui, já nessa manhã de 1º de março, nesse domingo, exatamente agora, 8 horas e 59 minutos. A informação é a seguinte, houve um tom de cobrança mais firme em relação ao diretor de futebol, de entender por que o Flamengo não está conseguindo performar as ideias do Felipe Luiz, porque o Boto, além de ter sido treinador, trabalhar com scouting, ele também é um dos responsáveis do futebol do Flamengo. Essa troca de ideia. Então, antes do BAP se reportar ao Felipe, ele se reportou ao Boto. O relacionamento do BAP com o Felipe ele é extremamente profissional, não é um relacionamento ruim, mas está longe de ser um relacionamento amistoso. O BAP foi contrário à manutenção do Felipe por valores apresentados. Quem bancou o Felipe foi o Boto. E o Boto está sendo cobrado nesse momento pela péssima performance do Flamengo. Nesse momento, após essas conversas, o Boto sai prestigiado pelo BAP. Entendam bem o que eu estou falando aqui. O Boto, nesse momento, dizem, se o Felipe for demitido, o Boto também vai. Se isso acontecer, o Boto não cai. A tendência é que o Boto não caia. Nesse momento, o Boto tem pensamentos divergentes do Felipe. Inclusive, questões de quem escolhe o time. Ele tem toda a autonomia, o Felipe Luiz, para escolher quem ele vai escolher. Escalar quem ele quer escalar. Só que há, sim, cobrança do Boto ao Felipe, mas essas cobranças não são escutadas. As rusgas aumentaram e iniciaram no episódio O Atacante. O Flamengo teve possibilidade de fazer negociações e o Felipe Luiz vetou alguns nomes e solicitou outros que não deram certo. Por exemplo, o Felipe Luiz tentou a contratação do Tati Castelhanos. E esse jogador optou por permanecer na Europa e foi para o West Ham. Aí, ferimentos leves. Ferimentos leves. O Caio Jorge, opção do Pedrinho não ter vendido. Foi um consenso dos dois atletas. Marcos Leonardo, de fato um jogador que não quis vir para o Flamengo no meio do ano passado, mas era avaliado como um bom jogador. E o Flamengo entendeu que, pelo que eu apurei, perdeu-se o timing na negociação. Por isso que agora está muito em cima do laço. E o Marcos Leonardo é um jogador que era avaliado pelo Felipe com características próximas do Pedro. Com isso, o Flamengo não avançou nas negociações e o próprio atleta não se colocou, podemos dizer assim, interessado em jogar no clube. Então, essa avaliação, essa ideia de não querer vir para o Flamengo é também potencializado pelo Felipe entender que ele é um jogador com características similares ao Pedro. Ponto. A outra situação, alguns outros nomes foram levados ao Felipe que ele não gostou dos nomes. E quando gostou, eram jogadores que preferiam para a Europa. Um nome que foi muito bem avaliado pelo Felipe e faz um desempenho pífio se chama Lucas Beltrán. O Flamengo tentou ele no meio do ano passado, está no Valência, e foi um jogador que, novamente, o Felipe sugeriu, ele foi vetado pelo departamento de futebol, justamente por esse momento horroroso que ele joga no Valência. Inclusive o Hugo Duro, que foi um nome sugerido ou ventilado por muitos aí, é um jogador que também não interessou ao Flamengo, embora seja um jogador de scout com números interessantes. Então, há um desentendimento em relação à posição de atacante. O Flamengo solicitou alguns nomes, apresentou alguns nomes, e o Felipe respondeu que ele estava bem servido, mas para vir um atacante tem que ser do jeito que ele queria. Dito isso, o atacante que o Felipe quer são atacantes com características diferentes do Pedro, porque o estilo de jogo dele não é para o estilo de jogo do Pedro, mesmo que na coletiva ele faça que o Flamengo jogava para o Pedro no passado, tanto que foi campeão. História para boi dormir. Né? Ou seja, se contratar um jogador com características do Pedro que o Felipe não quer, ele seria obrigado a usar os dois jogadores. Um que tivesse bem e o que tivesse mal. O que tivesse mal daria espaço para o que tivesse bem, e vice-versa. Então,
o modelo de jogo dele não se adapta a um centroavante de referência. Por isso ele não quer um jogador para o lugar do Pedro. Porque ele não quer um jogador com características do Pedro. Porque ele não quer o Pedro no elenco titular. O Pedro é um jogador que é avaliado como situações importantes no decorrer do jogo. Ou seja, existe um mal-estar nesse episódio atacante, porque logo após a informação que o treinador não queria um atacante com características, isso a gente apurou, tá? Com o Pedro, o próprio treinador disse que ele está ali para escalar o que tem de atletas para escalar. E cabe à diretoria contratar os atacantes ou os jogadores e ele performar o melhor deles. Ou seja, um discurso diferente do que foi passado para a diretoria, do que ele gostaria, e principalmente, com o tempo hábil menor e com a janela se encerrando. A fala do Felipe Luiz, que ele é um funcionário, que ele está ali para colocar e performar jogadores que a diretoria contrata, foi muito próxima do encerramento, ou já com a janela encerrada. E isso não caiu bem. Isso soou como se fosse, olha, não falei isso em momento nenhum. Sou um funcionário do clube, se contratar, eu vou botar para jogar. E o Flamengo ficou sem atacante, em que já perdeu a Recopa Sul-Americana, perdeu a Supercopa, e possivelmente vai ter dificuldade até a parada da Copa do Mundo na próxima janela. Outra situação, Darwin Nunes, do Flamengo, fez uma consulta, se assustou com os valores, mas também é avaliado como um jogador caro, um jogador que interessaria no plano tático do Felipe Luiz, mas o Flamengo não avançou muito com o jogador, segundo a gente apurou, porque o técnico entendia que precisava de um jogador de mais lado de campo do que referência. Enfim, é muito complicado. Essa cobrança em relação ao Boto foi feita. O Boto deixou muito claro que conversa com o Felipe todos os dias, que tenta chegar a um acordo, tenta chegar a entender o que está acontecendo, mas, obviamente, deixou claro que a culpa não é só dele ou somente dele. Né? Então é isso. O Flamengo hoje, o Boto e o Felipe têm um relacionamento profissional e não significa quem acha que o Felipe ia ser mandado embora e o Boto também não deve acontecer. Para mim, na minha humildade, tinha que os dois. Simples assim. Eu acho que o Boto faz um trabalho nota 4 e o Felipe hoje faz um trabalho nota 4. E o Flamengo não é jogador de nota 4, nem treinador de nota 4. Não há um entendimento, mas o BAP dá respaldo ao Boto. Não sei qual foi o teor da conversa do BAP com o Boto, mas ontem teve uma reunião em videoconferência longa entre os dois dirigentes. Informação. Então vamos lá. Vamos fazer um resumo rápido disso aí. Primeiro, questão de respaldo. Vamos começar pelo fim. Questão de respaldo. Né? Felipe Luiz é treinador do BAP? Felipe Luiz é treinador? Nunca foi. Nunca foi. Mas o Boto é o diretor executivo do BAP. Sim. Foi escolhido por ele. Então, pronto. Já está respondida a questão do respaldo. Né? De quem tem e quem não tem. Né? Principalmente mediante a essa situação. E uma outra questão. Amigos, bumbuns à parte. É isso aí. Amigos, bumbuns à parte. Posso falar um negócio, Lobac? Vou falar aqui rapidamente em português. Meu irmão, vem cá. Porra, o cara ganhava 350 mil. Tu fez eu renovar com ele e pagar 2 contos. Que porra é essa? E quem brigou pela remuneração do Felipe foi o próprio Boto. Exatamente. Por isso ele foi cobrado, está sendo cobrado, porque a renovação é de 2 anos e não é de 1 ano, igual ao contrato dele até o fim de 26. A multa ela é relativamente alta. Quem negociou direto com o Jorge Mendes foi o Boto. E aí, por mais que a gente não goste do Boto, uma grande maioria não gosta do Boto, o Boto botou o bumbum na janela pelo Felipe. Fala, porra, BAP, renova, o maluco é bom, tem potencial, ganhou tudo, vai conseguir ganhar de novo, é um cara que, porra, é talentoso, é estudioso, eu tô vendo o dia a dia do clube. Só que ele começou a perder o elenco. Com as escolhas esdrúxulas, com essa metodologia que bateu no teto muito rápido, como também os títulos. E ele tá perdendo o elenco. A gente não sabe qual foi o teor da conversa do BAP com o Boto, mas o Boto está sendo cobrado porque ele é o diretor de futebol. Ele foi o cara... Lobac, se eu sou um gerente de automóvel, eu tenho uma loja de automóvel, você é meu gerente.
Tu fala para mim, porra, Júlio, eu fiz um levantamento, um estudo aqui, eu tô vendo aqui que o Onix é o carro que mais vende no Brasil. Faz o seguinte, em vez de você diversificar e comprar outros carros, compra uma frota de 30 carros que em 30 dias eu vou te vender todos eles. Aí você vai lá, compra 30 carros iguais, da mesma cor, da mesma configuração, e tu vende um carro. Fala, porra, qual é, irmão? Tu me entubou com 29 carros na minha loja. Eu não tenho mais diversificação aqui para vender. E aí? Eu vou te cobrar. Eu vou te cobrar. Porque você alegou para mim que era o carro que vendia mais e tinha um vendedor que vendia todos esses carros. E aí, como é que faz? Então, a entrega não está sendo o que foi prometido. E quem está sendo cobrado é o Boto. O Boto está sendo extremamente cobrado. Teve uma reunião ontem em videoconferência longeva entre os dois. E a cobrança, o teor da cobrança foi alta. Alta. Você me fez renovar com valores que eu não queria renovar. E aí, parabéns ao André Habib, o Deco. Porque o Deco teve a informação que o Flamengo, nessa negociação de renovação com o Felipe Luiz, o Flamengo chegou a consultar a possibilidade do Leonardo Jardim. E o Flamengo não está errado. Tem que ser profissional, você tem que avaliar todas as possibilidades, o sim e o não. O Flamengo não negociou com o Leonardo Jardim. O Flamengo consultou a possibilidade, o que é diferente. E se a possibilidade ela foi positiva, obviamente que depois, se houvesse uma não manutenção negativa do com o Felipe negativa, o Flamengo iria sentar para resolver. Então, a informação do Deco tem que se dar crédito ao Deco. Parabéns ao Deco. Informação dele, desde o ano passado. Informação do Deco. Deve estar assistindo a gente aí. Um beijo pro Decão. Parabéns pro Deco. A gente aí, preparando a live. Então, dele. O que eu ia dizer é o seguinte: quem bancou a renovação e a negociação com o Jorge Mendes foi o Boto. Então, a gente pode criticar o Felipe e até criticar o Boto por renovar esse valor. Mas quem manteve o Felipe no Flamengo foi o Boto. E hoje o relacionamento dos dois não é amigável, no sentido como era antes. É um de muito respeito, de muito trabalho, mas não tão próximo. E essa rusga do atacante aí abriu um lastro. Felipe depois, com as escolhas ruins, com as coletivas péssimas. Depois do jogo contra o Inter, o Boto conversou com alguns amigos da imprensa no Maracanã, noticiado por todos aí. E ele foi até muito solícito com todos. Ele deixou claro que muitos jogadores ali tinham que chegar para não ser o atacante. Não chegar sendo o atacante, mas sim o atacante. Para a escolha do treinador. Então, o Boto trabalha em conjunto com o Felipe. Por isso a cobrança, repito, por isso a cobrança em cima do Boto hoje ainda é maior do que a do Felipe. Porque na cabeça do BAP foi: renovamos por confiar em você. Você é o meu diretor de futebol. Perfeito. Você me garantiu que o trabalho seria contínuo. É claro que ninguém garante ganhar a porra toda todo ano. Isso aí é loucura. Não precisa falar isso. Só que a informação que a gente tem é que o Boto também não compactua com muita coisa que foi falada pelo Felipe. Quando nós demos a informação, e nego cagou pra gente da imprensa, a gente faz um trabalho muito justo, cara. A gente faz um trabalho muito sério. Quando a gente deu a informação que a fala em relação ao Vinícius, e principalmente que o campo estava seco e que o vento atrapalhou, isso foi extremamente mal conduzida por pessoas ligadas à diretoria, o nego cagou na nossa cabeça e não deu crédito pra gente. No dia seguinte, todo mundo noticiou. Quando nós demos a informação que o BAP e o Boto se reuniram na sexta-feira e que orientaram, o BAP orientou ao Boto que sábado estaria no Ninho e conversaria com o elenco, todo mundo cagou pra gente. E o que aconteceu sábado? O Boto foi no Ninho e conversou com o elenco, confirmado pelo Felipe e pelo Léo Pereira. Quando nós trouxemos que tinha insatisfação no Flamengo, entenda o torcedor do Flamengo. Aqui não tem criador de crise, não. Causador de caos. Eu sou jornalista. E se eu tenho informação, eu vou publicar. Seja ela boa, ruim ou maravilhosa. O que não pode é o torcedor do Flamengo não saber a realidade. Os caras estão jogando contra quem informa a torcida. O que está acontecendo no Flamengo é uma sacanagem de uma Guerra Fria. Tem jogador do Flamengo que não quer porra nenhuma. Tem um treinador que está convicto na sua teimosia e não na sua convicção. E ele está se perdendo. Ele está se perdendo. Então a gente tem informação, a gente vai publicar. Eu não tenho medo de nota.
Eu não tenho medo de gente ficar me xingando na rede social, eu tô aqui para fazer o meu. E tudo que a gente está falando está se provando, está se confirmando. Talvez se fosse o GE. Globo, que tem um alcance maior, a SBT, a ESPN, TNT, se eu fosse de um grande veículo, o alcance seria maior ainda. Hoje, bem ou mal, eu presto serviço para a Léo TV, Léo Dias TV, que é um alcance interessante, mas nem sempre. E estou aqui com o Lobac, estou no meu canal, estou na S1, que é uma grande empresa, só que até lá, às vezes, eu prefiro ser um pouco mais comedido, porque lá eu sou apresentador. Aqui eu sou apresentador, sou comentarista, sou repórter, sou o dono do canal. Então a informação é essa. E o Lobac no meu canal e eu no canal do Lobac, nós temos total livre-arbítrio para poder comunicar ao nosso público. Graças a Deus, o sucesso dos horários estão aí, que falam por si só. Temos quase 2.000 pessoas aqui num domingo, 9h15 da manhã. Então, eu acho ao contrário, o torcedor do Flamengo deveria agradecer da gente informar o que vem acontecendo. Porque muita gente não sabe a sacanagem que vive nos bastidores do clube. Essa aqui é a grande situação. Então, hoje, o BAP e o Felipe têm um momento de turbulência entre eles também. Mas, cara, com todo respeito, quem ocasionou isso? Não sei se o Felipe é o principal culpado, se o Boto é o principal culpado. Para mim, eu tenho um culpado. Para mim, eu tenho um culpado. Se o BAP não queria a renovação do Felipe e os valores, mesmo o Flamengo cedendo e o Felipe cedendo, chegou a um valor que o BAP não queria e está acontecendo agora o que o BAP temia, desculpa, o Boto está errado. O Boto renovou com o Felipe pelo que ele conquistou. Ultrapassou os limites do clube. E o Felipe, com a confiança que ele ganhou, com a contratação dele de 2 anos, com a renovação dele de 2 anos, não está conseguindo performar, porque o Felipe ainda é iniciante na carreira. Vocês quer queiram ou não. O Felipe tem 1 ano e 7 meses como treinador. É a primeira possibilidade de turbulência que ele está passando. E ele está com dificuldade de gestão. E é normal, porque renomados têm esse problema no Flamengo. O Flamengo é diferente de tudo e de todos. Agora, as escolhas do Felipe no técnico dentro de campo, as escolhas da lista de reforço, porque ele sempre fala que não é com ele, embora ele participe. Porra, calma aí. Se não é com ele, ele participa, é com ele. Ou eu tô errado, Lobac? O cara diz que ele não escolhe os reforços. Eu não falo sobre reforços. Tudo bem, ele não é obrigado a falar. Concordo. Quem tem que falar sobre isso é o Boto. Mas se ele participa, pô. Claro que ele participa, todo mundo sabe. Cadê o profissionalismo do Flamengo? A gente sempre falou isso aqui. Todas as decisões eram tomadas em consenso. Cadê o profissionalismo no Flamengo? O BAP é extremamente vaidoso com isso. E hoje não tem profissionalismo nesse sentido. Eles estão putos, e com razão. Então houve uma conversa do BAP com o Boto para entender, meu irmão, vem cá, você é meu elo com os caras. O que está acontecendo? É claro que não foram essas palavras, tá? Eu estou passando aqui no sentido figurado. Pô, renovamos com o cara. O cara tá ganhando 2 milhões por mês, irmão. Contrato de 2 anos. Vocês têm noção quanto que os caras ganham? Meu irmão, é dinheiro pra cacete. São 24 milhões de reais em 24... meu irmão, é muita grana. São 48 milhões de reais em 2 anos que o Felipe vai ganhar. São 2 milhões de reais por mês. E acha que os caras não podem cobrar? E aí o Boto tá sendo cobrado. Fala, meu irmão, esse contrato aqui tá na tua conta. Essa performance aqui tá na conta de vocês. Não é só do Felipe. De vocês, é o elenco, é o Felipe, é o Boto. E no final, irmão, vou falar uma coisa bem chula aqui. É cada cachorro que lamba a sua caceta. Quando o cerco aperta, todo mundo vai ver o dele. Então não tem essa. Se tiver que mandar o Felipe embora, eu não sei se o Boto vai embora. Como também pode sair. Mas hoje, o cálculo de rota é o Felipe não está tão respaldado assim, não. Não mesmo. Não mesmo. Ah, mas o Júlio quer derrubar o Felipe, só fala isso, meu irmão, mas é informação. Eu tô cagando para quem pensa igual. Ou diferente de mim. Eu respeito as opiniões quando elas são válidas, são justas, são honestas. O que mais tem gente que discorda aqui com a educação e a gente lê, lá dá o contraponto. Mas é informação. Antes de ser minha opinião, é informação. Eu tenho a minha opinião formada e tenho a minha informação apurada. Saibam dividir e separar cada cachorro no seu poste. Querendo falar cada macaco no seu galho, porque agora é tudo perigoso, né? Até falar isso é meio complicado. Pode ser mal interpretado.
É simples. Então, ou o Felipe se ajuda, ou ele bota os carros na pista, o trem no trilho, ou ele vai ficar isolado. Gente, eu falei aqui, são 6 representantes do Felipe. 3 longevos, o único que não é o Pedro. Tem muita coisa acontecendo no Flamengo. E detalhe, não é de hoje. Muitos títulos mascaram alguns ambientes. E a negociação do Felipe deixou uma rusga muito ruim no final do ano. Quando o BAP, na cerimônia de encerramento do Brasileiro, ou foi de encerramento de inauguração do Carioca, não lembro agora, disse que não, tá tudo certo. Antes do Mundial Intercontinental, acho que foi no encerramento do Brasileiro, que o Flamengo estava viajando já para Doha. Ele fala, não, o Felipe vai ficar, o Felipe quer o Flamengo, a gente quer o Flamengo, quer o Felipe. O Flamengo já tinha praticamente ajustado no entendimento, porra, calma aí, o cara ganha 350 mil. Vamos dar um aumento aí de 10 vezes mais do que ele ganha. Cara, o Felipe não tem estofo para ganhar 2 milhões, gente. Desculpe. Porque o Flamengo não ganhou, porra. Se dizem que Carioca não vale nada, Supercopa do Brasil não vale nada, Recopa é mais uma taça, que Copa Challenge e Copa das Américas são jogos que você vai passando. Se só vale só o Brasileiro e a Libertadores, esquece Copa do Brasil de 24, cara. Até porque o Flamengo já não ganhou mais a Copa do Brasil. 25, o Felipe Luiz foi eliminado. Então essa Copa do Brasil fica em 24. Tô falando de 25. Se 25 o Flamengo ganhou a Libertadores, o Brasileiro e o Carioca não vale porra nenhuma, a Supercopa não vale porra nenhuma, porque perdeu esse ano a Supercopa. Perdeu esse ano a Supercopa. Perdeu a Recopa. Ele ganhou a Libertadores e o Brasileiro de expressão. O Otto Jorge ganhou. O Fernando Diniz ganhou a Libertadores pelo Fluminense. Então não é tirar de demérito e também não é enaltecer que ganhou a porra toda, porque quando perde é irrelevante, quando ganha vale tudo. Então o Felipe tem que ser cobrado. Cara, o Felipe não pôde ter. Cara, não podia ter ganho esse aumento todo. Eu acho que ainda não está preparado. Mas eu não vou ficar entrando mérito aqui de dinheiro, meu irmão. Quem ganha, quem paga é o Flamengo, quem recebe é ele, cada profissional acha que tem que ganhar o que quiser. Só que eu acho que o Flamengo tá vendo o problema que aconteceu. E o Boto tá sendo cobrado por isso. Porra, Boto, eu te falei, é um exemplo. Eu te falei, tu me garantiu. Vamos sacudir isso aí. Então, cara, o Felipe tem que entrar em órbita com o Boto, tem que ter um consenso. E o Felipe precisa escutar mais. O Felipe tem que ter a humildade de escutar mais. Ele, quando era jogador, o Jorge Jesus escutava o elenco, cara. Pelo amor de Deus, Felipe Luiz, um recado para você, meu querido. Se quiser permanecer no Flamengo, saiba escutar mais. Não crie esse iceberg que tem entre você e a maioria do elenco e essa lacuna absurda. Hoje você se comunica mais com 6 atletas. Está tudo bem você ter líderes, mas uma coisa é você ter líderes e representantes. Outra coisa é você isolar o outro resto do elenco. Então, cara, a gente está aqui trabalhando. E enquanto tiver informação, a gente vai informar.